aquilo que gostamos de ouvir, mas que Ele venha falar em nossos corações. Amém? Grandioso Deus e eterno Pai, aqui está, Senhor, a Tua serva, Senhor, para ministrar a Tua palavra, Pai. Fala conosco, Senhor, de um jeito especial, Pai. Venha falar com cada coração, Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu coloco, Senhor, nas Tuas mãos agora, Senhor, todos aqueles pedidos de oração, Senhor, que alguém ligou, Senhor, alguém pediu oração, Pai querido, e crê, Senhor, e crê que o Senhor pode derramar as suas bênçãos na vida de cada um. Senhor, meu Deus, abençoa a Tua serva, abençoa a família dela, Pai querido, e venha falar conosco, Senhor, nessa noite, porque necessitamos, Senhor, de ouvir a Tua palavra, necessitamos, Senhor, de ouvir, Senhor, o que o Senhor tem para nos falar nesta noite. Eu creio, Senhor, certo da resposta, e já agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Te convido a abrir a sua Bíblia juntamente comigo no livro de Oséias. Livro de Oséias, capítulo 13, irmão. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus por essa chance de estar na casa dele mais uma vez, para falar quanto eu sou grata pela presença dele na minha vida. Quero te convidar essa noite a agradecer ao Senhor por essa chance de estar dentro da casa dele, amém? Quero agradecer ao pastor que estendeu o convite, à igreja. Quero agradecer à minha família que está me acompanhando essa noite. Que Deus abençoe a vida de cada um, amém? Livro de Oséias, capítulo 13, a partir do versículo 5. Glória ao seu nome, Jesus. Amém, irmãos? Nos diz assim a palavra de Deus. Eu te conheci no deserto e em terra muito seca. Quando eu tinha alimento, vos alimentei, vos fartaram, vos orgulharam e se esqueceram de mim. Mas eu sou como um leão, como um leopardo, espreito no caminho. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais um pouquinho. Senhor, meu Deus e meu Pai, na sua presença, Jesus Cristo, nós nos encontramos essa noite, ó Pai amado, primeiramente para agradecer. Depois, ó Pai amado, para pedir a sua misericórdia, a sua graça sobre nossas vidas, Jesus. Ó Pai, nós reconhecemos que nós não somos nada sem Ti, que somos dependentes da sua presença, Pai. Quero te pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor habite no nosso meio, que o Senhor prepare os nossos corações, ó Pai amado, para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Prepare os nossos corações, ó Pai amado, para guardar e para praticar, ó Pai amado. Prepare os nossos corações, ó Pai amado, para que nós possamos aprender mais contigo, com a palavra, Deus. Eu me apresento agora, ó Pai amado, diante de Ti, e o Senhor bem sabe, ó Pai amado, que eu não tenho nada a oferecer, mas aqui quem governa, quem é o centro é o Senhor. Então eu creio, ó Pai amado, que esta noite o Senhor tem algo especial para nós, ó Pai. Então fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento, irmão. Glória a Deus. A passagem a qual nós lemos essa noite é uma passagem que eu gosto bastante de ler. Já fazia alguns dias que eu estava meditando e eu não achava nada que fosse confirmado por Deus para ler. E aí eu estava no meu trabalho hoje e Deus me mostrou essa passagem de uma maneira muito especial. E aqui fala de um certo povo de Israel, que se você for ler o capítulo inteiro, o capítulo anterior, um povo que tinha certas dificuldades, mas que o Senhor encontrou eles e que eles ficaram tão exaltados que eles esqueceram que quem faz a obra é o Senhor. Eles conquistaram tantos bens, tiveram tantas bênçãos vindas dos céus, e quando eles receberam, em vez de eles agradecerem, eles começaram a construir ídolos, e todo o ouro que eles tinham, eles construíram estátuas e construíram deuses e começaram a adorar aqueles ídolos. A Bíblia nos fala que Efraim era um dos homens que ajudou nesta etapa adorando a Baal, e por conta disso ele morreu. A Bíblia nos fala aqui no capítulo 13 que os israelenses adoravam esses deuses, mas que o único Deus, que é sobre todos os deuses, via tudo isso. E se você ler o título aqui desse capítulo, diz: o castigo de Deus é definitivo.
Esse é o último capítulo do livro de Oséias, e se você for parar para ler, o livro de Oséias é como se Deus estivesse exortando o povo, como se Deus estivesse falando: eu sou bom, mas eu sou justiça. Eu sou misericordioso, mas eu sei corrigir. Então, quando você lê esse livro, você de inúmeras maneiras Deus dizendo que se o povo não se consertasse, que ele ia entrar com providência e não ia ser só de uma maneira amorosa, porque ele é amor, ele é poder, mas ele também é unção, ele é poder, ele é justiça. E aqui a história nos conta que esse povo adorava, e aqui até diz assim: sacrificavam a eles, aos deuses, e até beijavam bezerros. Então o povo já estava numa altura que eles tinham as coisas vindas de Deus. Em vez de eles adorarem a Deus, eles iam e adoravam outros deuses, outras estátuas, deuses estranhos. Só que Deus entra e diz para eles: eu conheci vocês no deserto, em uma terra muito seca. Tem algumas traduções, talvez a sua seja um pouquinho diferente da minha, que diz em um sol muito ardente. E a Bíblia nos fala aqui, Deus nos fala claramente que Ele é o Deus que conhece o povo dele. E eu quero te perguntar essa noite: qual foi o deserto que Deus te conheceu? De repente, irmão, você estava em um deserto da prostituição, o deserto da miséria, o deserto da doença. Eu posso dizer que Deus me tirou do deserto da doença, que se fosse pelos médicos era para mim estar no hospital, ou talvez nem estaria mais viva aqui. Eu não sei qual foi o deserto que Deus te tirou, mas Ele está aqui para dizer para você que Ele te conhece desde a época do deserto. Então hoje você tem que fechar os seus olhos e se lembrar de lá de onde você saiu. Talvez você vai falar para mim: mas irmã, eu ainda estou no deserto, eu passo luta. Mas hoje, irmão, o deserto que a gente enfrenta como cristão, como filho de Deus, é uma escola, é um aprendizado. Eu creio que todos já ouviram aqui. Que o deserto que Deus às vezes nos leva é para nos ensinar alguma coisa. É um deserto que Ele quer nos mostrar algo. Mas esse deserto que Ele fala aqui com o povo de Israel é diferente. Ele fala: eu te conheci lá no deserto e eu vos dei de comer, e vocês se fartaram, se orgulharam e se esqueceram de mim. Quantas vezes, irmão, eu não vim aqui para julgar ninguém de maneira alguma, isso está vindo primeiro para mim aqui. Quantas vezes Deus vai e nos tira de uma situação deplorável, nos ergue, nos dá algo especial, e nós usufruímos daquilo e nos esquecemos que quem deu foi Ele. Às vezes a gente está numa situação difícil, Deus nos dá um emprego, e nós ficamos tão contentes, a gente até agradece, mas com o passar do tempo, o nosso modo de agir no nosso trabalho não glorifica mais a Deus. Às vezes nosso testemunho não glorifica mais a Deus. Às vezes Deus nos tira do deserto da miséria, da dificuldade que a gente passa, diariamente a gente passa por lutas, mas às vezes Deus nos dá algo especial, nos prospera financeiramente, nós pegamos o que seja o dinheiro, a bênção, e nós não usamos para a glória de Deus. Eu não estou falando para você que a partir do momento que Deus te tira do deserto, a sua vida vai ser 100%. Não. Até porque a nossa passagem aqui é rápida. Não vamos encontrar felicidade aqui nesse mundo. O nosso reino não é aqui. Nós não cabemos aqui nesse mundo porque nós não somos daqui. Então, quando Deus te tira do deserto, a primeira coisa que Ele quer é que você agradeça e que você lembre-se de onde Ele te tirou. Irmão, eu tenho uma coisa dentro de mim muito forte, muito pessoal, porque as coisas me marcam. A determinada coisa acontece comigo, eu não consigo me esquecer. Eu levo sempre, seja uma coisa boa ou não. Só que, às vezes, nós estamos dentro da igreja e nós temos uma vida de cristão, nós seguimos uma conduta bonitinha, mas muitas das vezes nós nos esquecemos de onde Deus nos tirou. Isso não é para que você tenha dentro de você um peso, não é para você carregar uma culpa. Ah, Deus me tirou da prostituição, Deus me tirou do tráfico, das drogas, então eu tenho esse peso dentro de mim. Não. Ele quer que você se lembre e que você não queira voltar para lá. Ele quer que você se lembre e que você agradeça, e que você adore somente a Ele. Esse povo tinha todas as situações para adorar o nome do Senhor Jesus. Eles estavam muito bem, eles tinham ouro, tinham prata. Se você ler aqui os capítulos anteriores, está escrito aqui que eles foram um povo de posses, mas que eles deixaram que a glória os envolvesse demais e não deram glória a quem era digno de glória. Então aqui Deus fala para eles: eu sou o Senhor que conheço vocês no deserto. Mas, o versículo 7 diz: eu também sou como um leão, como um leopardo espreito no caminho. Por qual caminho você tem andado, irmão?
Qual é o caminho? E eu não estou falando do caminho que você faz para vir daqui, da sua casa para a igreja, ou o caminho do seu trabalho. O caminho no sentido espiritual, vida pessoal que você tem tomado. Muitas das vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, aqui na igreja, né, na minha igreja. É muito fácil, é muito bonito ser cristão. Você chega, você senta, você louva, mas às vezes vira uma rotina e você esquece, você começa a caminhar como se fosse um caminho qualquer, e não é, irmão. Você tem que ter na sua mente que o Espírito Santo de Deus está com você 24 horas por dia. 24 horas por dia. Você não consegue nem se esconder dele. Seja algo bom que você faça na sua caminhada ou não, o Espírito Santo está com você. Seja você merecedor ou não, porque na verdade nós não merecemos essa dádiva que é ter a presença do Senhor Jesus. Mas um dia, como já foi dito aqui, Ele nos amou. E se Ele não tivesse nos amado e se entregado por nós, nós não estaríamos aqui hoje. Muitas das vezes nós vemos pessoas falando e nós vemos em alguns louvores quando Deus fala que eu estou à busca de verdadeiros adoradores. Sempre quando a gente ouve isso, a nossa primeira atitude é o quê? Levantar a mão e adorar. Né? Você vai, você ouve, quem são os verdadeiros adoradores? Você levanta a mão e você glorifica o nome do Senhor Jesus. Isso é muito bom. Mas por que Deus diz que Ele está à procura dos verdadeiros adoradores? Porque existem os falsos adoradores. E eu te pergunto, onde estão esses falsos adoradores? Estão dentro da igreja? Esses falsos adoradores, irmãos, são aqueles que estão aqui, que levantam a mão, têm todo o seu ritual. Eles fazem tudo o que é de praxe para estar dentro de um culto. Mas quando eles saem, quando eles vivem a vida deles pessoal dentro da casa, no trabalho, com os amigos, eles não são mais verdadeiros adoradores. Algumas pessoas acham que ser verdadeiro adorador é você louvar bonito, é você pregar bonito, é você falar bonito, é você se vestir bem. Não é. A adoração, ela começa aqui, dentro do seu coração. A adoração começa quando você levanta da sua cama, você agradece a Deus e mesmo em dificuldade você vive aquele dia ligado seu pensamento com Deus, fazendo tudo o que é de acordo com a presença dEle. Nós somos pecadores, irmãos. 24 horas por dia nós pecamos. Mas quando nós induzimos um pecado, quando nós procuramos com os nossos próprios pés um pecado, nós passamos a esse momento a deixar a presença de Deus de lado. E quando você deixa a presença de Deus de lado, irmão, isso dói tanto de falar, mas você não é ninguém quando você deixa a presença do Senhor de lado. Quinta-feira nós estávamos aqui em um culto maravilhoso e o cooperador Renan pregou e ele disse: quando você se afasta de Deus, você não tem chance nenhuma mais de ser bem-sucedido. E isso é tão real, isso é tão verdadeiro e é tão triste de experimentar, que quando você sai da presença do Senhor Jesus, você pode até conquistar alguma coisa, mas é tão passageiro, é tão vazio, é pouco perto do que você pode ter perto de Deus. Muitas das vezes nós, como cristãos, nós olhamos a vida de algumas pessoas que não são evangélicas e nós falamos: mas Deus, eu estou na sua presença desde que eu nasci, há 20 anos, 5 anos, e eu não tenho tudo que aquele ímpio tem. E por que, Senhor, ele é tão feliz? Mas sabe, eu ouvi alguém dizer uma coisa que é muito real. Aquelas pessoas do mundo que não querem nada com Deus, o diabo dá tudo que elas precisam. Tudo, elas têm tudo que elas precisam, porque o ser humano é tão falho que ele só procura Deus quando ele não tem mais nada. O ser humano só procura Deus quando ele está em alguma situação difícil. Então o diabo vai e dá tudo o que ele precisa para que ele não vá até Deus. Só que um dia, irmão, ele para de dar. A porta vai se fechar e essa pessoa não vai ter mais como sair de lá, porque Jesus está voltando. Ele fala aqui na Bíblia Sagrada dele que ele está à porta e ele bate. E só quem ouve a voz e abre a porta é que ele entra. Ele não é intruso. Ele não é intruso. Você lê aqui que o povo tinha tudo. Tinha ouro, tinha bens, tinha alegria e eles tinham livre arbítrio, que é uma coisa que todo mundo tem. Então você tem a escolha de ser um verdadeiro adorador ou ser um falso adorador. Você tem a escolha de adorar e ser grato a Deus pelo que você tem, e você tem a escolha de reclamar do que você não tem e viver infeliz o resto da sua vida. Você tem essa escolha. O Espírito Santo de Deus, ele não invade casa, ele não invade o seu coração, ele não entra, mas quando você convida, ele entra e faz a obra e ele muda. Então, quando Deus fala aqui que ele é como um leão, é porque, irmão, ele está como um pai cuidando de nós, mas ele também é um leão que está ao nosso redor para nos observar, para saber o que nós estamos fazendo. Não que ele não vai te punir, ele não é um carrasco,
mas Ele vai deixar você escolher e você arcar com as consequências da sua escolha. Então essa noite que você saia daqui sabendo que, mesmo quando você está sozinho no seu quarto, quando você está indo para o seu trabalho, o Espírito Santo está com você e Ele sabe cada pensamento que passa na sua cabeça. Ele sabe tudo aquilo que está dentro do seu coração e Ele está com você no caminho. E aqueles que se esquecem que o caminho é estreito, meu querido, aqueles que se esquecem que o caminho é estreito, se vai para um lado, se vai para o outro, Ele pode dar a mão para ajudar, mas se sair desse caminho, poucas são as chances de você ser bem-sucedido, de você ser feliz. Quando Ele fala que, no livro de Isaías, capítulo 6, Isaías diz: e quando morreu o rei Uzias, eu vi a glória de Deus. Se você ler o contexto daquele capítulo em Isaías, você vai ver que Isaías viveu uma vida toda com Deus. Mas ele diz que ele só vê a glória de Deus quando o rei Uzias morre. Aí eu te pergunto, precisou alguém importante morrer para ele ver a glória de Deus? E por que isso? Hoje nós esperamos que algo importante morra dentro de nós para que nós corra a presença de Deus. Nós esperamos às vezes que a nossa saúde morra, que a nossa vida sentimental morra, que algum familiar morra para nós ir encontrar Deus, quando o que tinha que morrer já morreu, que foi Jesus na cruz do Calvário. Ele já morreu e Ele já pagou tudo que tinha que ser pago para que nós vejamos a glória de Deus. Quando você lê que Isaías viu a glória de Deus no dia em que morreu o rei, você para pensar e eu paro para pensar e eu analiso: meu Deus, o que eu estou esperando morrer para eu ver a sua glória, para me entregar a sua glória? Não espere, irmão, não espere nada morrer dentro de você. Não espere, porque o que Deus tem é alegria, é paz. Mesmo em meio às tribulações, o que Ele tem para nós é tão bom e é tão perfeito que nós não conseguimos nem imaginar. Nós temos os nossos planos, né? Virada de ano, todo mundo faz os seus projetos, os seus sonhos, mas às vezes no decorrer do dia decorrer dos dias acontecem algumas coisas, nós falamos: meu Deus, não vai acontecer, não vai ser. Mas, irmão, talvez o plano que você tem não é o plano que Deus tem. Às vezes o que Ele tem traçado para você é uma coisa diferente do que você imagina, mas Ele quer que você reconheça que você é dependente dEle. Ele quer que você reconheça que sem a presença dEle nós não somos nada. Sem a presença dEle nós somos mera criação. E a criação, ela pode ser bem vista pelo mundo, mas para os olhos de Deus ela é só criação. Se você parar para analisar, irmão, é tão grande a chance, é tão grande o amor que Deus teve por nós, que nós estamos aqui hoje. Eu já falei isso aqui a outra vez que eu vim aqui, falando do amor de Deus, falando da palavra do Senhor, tranquilo, todo mundo sentado, todo mundo em paz. Se você ir para o outro lado do mundo, as pessoas não podem mais falar o nome de Jesus. Se você ir para o outro lado do mundo, as pessoas não podem mais nem andar com a Bíblia na rua. Se você fala do nome do Senhor Jesus, você já é levado, retirado para ser martirizado, para sofrer. E ainda existem aqueles que não negam, que morrem em nome do Senhor Jesus. Mas nós estamos aqui, nós temos a chance. E muitas das vezes nós não agradecemos isso. Nós esperamos que nós chegamos na igreja. Hoje eu quero chegar na igreja, eu quero um culto abençoado. Eu quero que o profeta fale comigo, eu quero que as bênçãos caiam, eu quero casa, eu quero carro. Mas nós esquecemos do mais importante. Nós temos a presença do Senhor Jesus, nós temos o amor dEle. Às vezes o culto não está saindo de acordo com o que você queria. Às vezes você veio aqui para ouvir Deus falar: olha, é hoje que você vai levar a sua bênção. Pode ser hoje, mas hoje Ele quer que você saia daqui e entenda que o amor dEle é o suficiente para a gente viver. Que o amor dEle é suficiente. Quando você abre o seu coração e que você deixa esse amor entrar, você vê que o resto é só consequência. Você vê que quando você ama Ele, vive do jeito que Ele quer para você, as bênçãos são consequências, a alegria é consequência, a paz é consequência. Tudo que você vai conquistar é consequência. Não estou falando para você que você tem que virar um santo, deixar de fazer tudo o que você faz, viver aqui dentro da igreja. Não é. Mas Deus conhece os nossos corações e Ele sabe o que é verdadeiro e o que não é. Ele sabe a sinceridade do nosso coração. Quando nós abrimos o coração e falamos: Senhor, eu não consigo fazer isso, mas pela sua graça, pela sua palavra, eu quero conseguir. Eu quero mudar. Muitas das vezes nós passamos o dia inteiro, trabalha, estuda, né, os afazeres de casa, e nós esquecemos de agradecer a Deus, porque se você parar para pensar, Ele deixou tudo que Ele tinha, glória, louvor, e Ele se faz presente hoje no nosso meio, um povo
tão miserável, e ele tinha o melhor no céu, ele tinha a glória, ele tinha o louvor, ele tinha a melhor orquestra, e ele deixou tudo aquilo para vir aqui ouvir você essa noite. Você está aí com a boca fechada, meu irmão. Você não entendeu ainda a dimensão do amor dele. Você não entendeu ainda a dimensão da graça dele, que todo dia nos acorda e fala: hoje é mais um dia. Eu já estou perdoando tudo aquilo que você vai fazer durante o dia. Meu Deus, quando Pedro morreu, ele falou: eu não quero ser crucificado como Jesus, porque eu não sou digno. Então ele pediu para virar a cruz. E ele sabia que Deus estava livrando ele, inclusive, da morte. Ele já sabia. Então toda manhã, meu querido, acorde com um pensamento positivo, que você vai fazer o que é certo, mas já saiba que a graça de Deus, Ele já te perdoou, já te lavou de tudo que você poderia fazer, porque você não merece, não é das nossas mãos. A graça não é uma coisa que a gente merece, a graça é uma coisa que Ele fez, porque Ele sabia que nós iríamos precisar. Então que você entenda que a glória é dele, o louvor é dele. Você não precisa de um microfone para falar dele. Você não precisa estar vestida de saia ou de terno para falar dele. Você precisa simplesmente ter o coração segundo dele. Quando você tem o coração segundo dele, quando você recebe o amor dele, você fala dele com as suas atitudes, você fala dele com o seu sorriso, você fala dele quando você está no seu trabalho e você cumprimenta uma pessoa com um bom dia, você está falando dele. Você, irmão, pode às vezes não perceber, mas você é espelho em cada canto que você vai. Os seus vizinhos sabem que você é evangélico. As pessoas que você trabalha sabem que você é evangélico, eles estão sempre de olho em você. Você às vezes não percebe. Mas de repente você faz uma boa obra e você não é notado. Mas quando você dá um deslize e fala: ó, aquele irmão ali não é aquele crente lá da Igreja Luz do Mundo, lá da Aliança com Deus. Então, irmão, você 24 horas está sendo vigiado. E o mais importante, não só pelas pessoas desse mundo, por Deus. Você tem que fazer as coisas não porque Deus vai me dar um carro, uma casa, se eu for um crente bonzinho. Não. Eu vou encontrar a salvação se eu for uma pessoa segundo o coração de Deus. Tem um louvor que fala, e eu gosto muito, que fala assim: não me importa se lá no céu vai ter ouro. Não me interessa se eu vou ter uma coroa ou não. Se Jesus estiver lá, eu quero estar lá com Ele. Só me importa que eu esteja aos pés dele. Só me importa que o abraço dele me encontre e que eu veja o seu sorriso. É só isso que importa, irmão. É só isso que importa. Os jovens hoje em dia, e eu falo isso porque eu sei, é uma coisa que eu vivo. Nós temos um ministério de jovens lá na igreja, jovens recém-batizados. E os jovens hoje em dia se preocupam muito em se converter, de aceitar Jesus e ter que deixar de fazer muitas coisas. E o interessante é que quando você aceita Jesus de verdade, que você se encontra com Ele, não é o que você vai ter que deixar de fazer que é importante, é o que você faz. Quando você começa a fazer o que Ele quer, você vai deixando de fazer o que é errado. E isso não é válido só para jovens, né? Para todo mundo, irmão. Quando você começa a fazer a vontade de Deus, às vezes tem alguns levantes ao seu redor e você fala: meu Deus, mas agora que eu comecei a fazer está piorando. Mas não é. É porque o que você está fazendo está tendo um movimento lá no céu. O que você está fazendo está gerando algo com Deus e você está criando um crédito com Deus. E quando você precisar, Ele vai te socorrer, Ele vai ir ao seu encontro. Então, o que você deixa de fazer é uma consequência do que quando você faz algo para Deus. Então, que você possa ter na sua mente algo que eu demorei muito para entender e que eu apanhei muito da vida para entender. Que o interessante, o importante, o que faz a nossa vida valer a pena não é o que a gente possui, não é o que a gente vai conseguir com Deus, é o que a gente vai ser com Deus. Quando você entende que o Espírito Santo dentro de você muda qualquer situação, e mesmo diante da dor, diante do sofrimento, você sabe que você tem um Deus, tudo muda. A gente enfrenta até a morte como um sinal de vida. Os cristãos enfrentam a morte como um começo da história. Tem algumas pessoas que ainda não entenderam isso, mas para nós, o fim é o começo. A minha família, certo tempo atrás, fez um ano agora em janeiro, nós tivemos uma perda grande. Alguns irmãos conhecem a história, não sei, mas o meu pai, ele acabou falecendo sem estar na presença de Deus. Ele tinha uma vida muito conturbada, e eu não tenho vergonha de falar como testemunho que ele morreu de escolhas erradas. Quando eu tenho a chance de falar, quando eu consigo falar, eu falo que ele morreu porque ele fez escolhas erradas. Ele viveu uma vida totalmente medíocre, brincando com Deus. E no fim das contas, eu não sei se ele conseguiu alcançar misericórdia ou não, porque ele morreu sozinho. Então eu paro para pensar, eu falo: Deus, eu não quero esse fim para a minha vida. Eu não quero ver os meus amigos, os meus irmãos, os meus familiares tendo esse mesmo fim. Talvez meu pai esteja lá com Deus, eu não sei.
que a sua salvação é individual. Tudo que eu estou falando aqui para você não vai te salvar. A partir do momento que você começa a dar crédito para a palavra, é o que você vai encontrar a salvação, não porque eu estou falando. Então, quando eu paro para pensar, eu falo, Deus, quantas pessoas estão dentro da igreja, estão vivendo uma vida medíocre, porque elas não decidem se estão dentro da igreja ou se estão fora. Meu Deus, eu não entendo, irmãos. Eu não ia falar isso, mas o Espírito Santo está me tocando. Eu não entendo algumas pessoas que estão dentro da casa do Senhor, têm a chance de fazer algo especial para Deus, mas optam por fazer coisa errada. Sabem o que é certo, sabem que a palavra que traz vida é essa aqui, e não o que ela ouve no mundo, mas ainda assim dá mais crédito para o que ouve no mundo. Eu não entendo, eu costumo falar, eu estava na liderança dos jovens há um tempo atrás, hoje não estou mais, mas eu costumava falar para alguns jovens que me deram uma abertura, eu falei, decida a viver a sua vida intensamente, ou você vive intensamente dentro da presença de Deus, ou você vive intensamente no mundo. Não viva duas vidas. Não viva um pé aqui e um pé lá, porque você está perdendo tempo aqui dentro. Se você tem um pé lá fora e um pé aqui dentro, irmão, vai para o mundo de uma vez. Porque Deus está vendo tudo e Ele vai no último dia te cobrar cada obra. Então, o melhor para a sua vida, sem sombra de dúvida, é você vir e se achegar cada vez mais, se entregar cada vez mais, se prostrar cada vez mais, se humilhar cada vez mais. Você tem que tentar se livrar de tudo aquilo que te prende no mundo. Porque quando você entender que o mundo é só podridão e ilusão, pode ser tarde demais para você. Então, quando eu tive a chance de falar com um jovem lá da minha igreja, ele me falou, eu não tenho forças para deixar de fazer algumas coisas que eu fazia. Eu sei que o que é certo é isso, mas eu gosto de fazer isso. Eu falei para ele, você tem que orar. E você tem que falar para Deus abertamente, Deus, eu não consigo fazer isso porque eu prefiro fazer isso, eu preciso da sua ajuda, da sua misericórdia. Se você orar e se você lutar cada dia contra você mesmo, você vai conseguir. E eu tenho observado e eu vejo que a cada dia mais ele tem crescido na presença de Deus e ele tem se esforçado para isso. Não é assim, eu vou orar aqui e Deus vai fazer, então agora está nas mãos de Deus, eu vou fazer o que eu quero. Não, Deus tem poder para entrar e dividir a história, Ele tem poder. Mas Ele quer ver de você, quanto que é a sua capacidade de vencer você mesmo. Paulo diz lá em Gálatas, eu não me recordo agora exatamente o versículo, mas ele diz, a vida que eu vivo agora na carne, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se eu vivo, é porque eu tenho Cristo em mim. Depois ele fala que o morrer é lucro, porque ele sabe que a recompensa dele não é aqui, é lá no céu. Então muitas das vezes a gente para olhar e a gente tem tudo o que a gente precisa para viver. Não é aquilo que a gente quer, tudo que a gente precisa. Você às vezes quer uma casa melhor, você quer ter um salário melhor, mas talvez você precisa só disso, do que você tem hoje. Porque talvez se Deus te abençoar mais, se Ele te engrandecer mais, talvez você fique como o povo de Israel e se esqueça que foi Ele quem fez. Tem um louvor que diz assim, tudo que eu queria era ser o seu amigo, mas tempo para mim você não tem. E o meu espaço você preencheu com outras coisas. E é verdade, irmão, às vezes nós estamos com tanta tribulação, tanta coisa, que nós damos tanto de nós para resolver um problema, uma situação, que nós nos esquecemos que quem faz e quem trabalha por nós é o Espírito Santo de Deus. Nós nos esquecemos que é Ele quem faz. Ele nos pede para orar. E oração é você orar e é você agir. Então se você precisa de algo, você tem que batalhar por aquilo. Você tem que sempre deixar Deus como centro, como o início de tudo e o final de tudo. Começo, meio, fim. Mas você tem que buscar isso, você tem que tentar se vencer cada dia. Eu, como todos os irmãos aqui, enfrento lutas diárias. Mas todo final do dia eu falo para Deus, mesmo que em pensamento, eu falo, Deus, me ajude a vencer a mim mesmo amanhã. Porque hoje o dia terminou e eu passei por tanta coisa, mas amanhã vai ser tudo de novo ou em dobro. Eu quero me vencer amanhã de novo. Às vezes é muito difícil isso, irmão. Às vezes a gente profetiza assim, vai ter mudança na sua vida. Às vezes um irmão aqui prega e fala, Deus está mudando a sua vida. E você acha que você vai sair daqui e vai ter uma caixa de presente enorme lá na frente da sua casa. Às vezes mudança não é isso. Às vezes mudança dói. Às vezes a mudança machuca. Às vezes a mudança requer de você um sacrifício enorme. Quando Deus me falou no fim de 2014 que 2015 seria um ano diferente, eu me enchi de alegria. Eu falei, agora vai.
E no começo de 2015 meu pai faleceu e foi um ano de luta e mais luta e mais luta e mais luta. Mas no fim do ano Deus me deu bênção e mais vitória. E eu ainda estou aqui para adorar e exaltar o nome dele. Então quando ele falou que era mudança, ele falou: eu quero mudar algo dentro de você. Não é o que você quer que mude, é o que eu quero que mude. Então, irmão, quando Deus fala para você que vai fazer, que vai mudar, se entrega a ele. Não acha que porque ele falou que vai fazer, acabou, eu não tenho que fazer mais nada, agora eu vou andar tranquilo. Não, luta mais, ora mais, faz mais para Deus. Porque ele está conosco, nos observando a cada momento. E o que é interessante você observar é que tem algumas pessoas que elas se declaram filhos de Deus só para a hora de receber a herança. Mas na hora de obedecer como filho, são nulos. Então às vezes a gente observa que algumas pessoas até têm uma conduta legal, mas você não consegue ver o coração dela ou a mente. E elas só são filhos na hora de receber, na hora de pedir. Mas na hora de obedecer, quando Deus fala, abra mão disso, não é filho. Aí não sabe o que é. Então, quando Deus nos fala para deixar que Ele entre no nosso coração, Ele está pedindo para você escolher viver conforme Ele quer. Ele está falando para você: eu estou te dando a chance hoje de escolher ser melhor do que você foi. Ele nunca vai fazer algo que você não queira. Ele nunca vai trabalhar de uma maneira que você não vá ser o melhor para você. Talvez no princípio seja doloroso, talvez no princípio seja muito difícil, mas o que Ele tem para nós é bom, perfeito e agradável. E nós nunca vamos conseguir imaginar. Nós fazemos, como eu disse, nós fazemos planos aqui, mas Deus está vendo lá na frente. Deus tem planejado para nós uma vida inteira. O que sai do que Ele fez para nós, o que sai do contexto que Ele planejou para nós, é culpa minha, é culpa sua. Não é porque Deus é ruim, de maneira alguma. É porque Ele nos deu livre-arbítrio para caminhar e escolher caminhar com Ele. Então, quando nós deixamos que o Espírito Santo age em nós, nós vemos que o que importa, na verdade, é ter a presença dEle dentro de nós. Então, essa noite eu quero que você fixe no seu pensamento isso. Que não importa o que Deus te dê, não interessa o que você conquiste nessa terra. Não faz diferença alguma o entendimento ou a sua inteligência. Se você não tem a presença do Espírito Santo dentro da sua vida, meu irmão, corre para os pés de Jesus. Corre pedir perdão, corre se arrepender. Corre porque a presença dEle é que faz a diferença na nossa vida. Talvez você quer cantar, você quer pregar, você quer fazer algo, mas você não tem dentro de você a certeza do Espírito Santo. Então essa noite eu quero te convidar a deixar Ele entrar na sua vida. Que você possa ter a presença de Deus, que você possa conseguir viver os seus dias com a presença dEle. Não saia daqui e pratique algo na sua vida diferente hoje ou amanhã. Viva os seus dias, pelo menos tentando vencer você mesmo. Seus próximos dias você tenha na sua mente que o Espírito Santo Ele quer sempre o nosso melhor, mas Ele está esperando que nós façamos algo por Ele também. Que nós renunciamos o mundo. Ele está esperando que nós possamos abrir mão de algumas coisas que nos está impedindo de fazer a vontade dEle. Às vezes alguma coisa que você viveu lá no deserto, onde Ele te conheceu, ainda está te impedindo de ser o que Ele quer para você. Então eu quero te convidar a orar a partir de hoje e falar: Deus, me ajude a me vencer e me faz enxergar que o Senhor está do meu lado e me ajuda nessa caminhada, nesse caminho. Eu quero convidar você a se colocar de pé. É uma palavra muito simples, irmão, que Deus colocou no meu coração. E eu quero louvar uma canção. Eu quero que você ore comigo essa canção. Talvez você não saiba cantar ela, mas eu quero que você ore ela. Nós vemos a vida de Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, mas que em determinado momento da vida dele, ele começou a deixar que as vontades e os desejos dele interferissem na relação dele com Deus. Você conhece a história, não preciso falar aqui, mas ele adultera, ele assassina um homem e ele vai tudo contra o que Deus tinha para a vida dele. E em um momento ele se vê perdido e ele fala: meu Deus, eu não sou nada hoje sem a sua presença. E ele rasga as vestes, ele rasga o coração e ele fala: Senhor, me dê o coração de volta segundo o seu. Então hoje eu quero que você ouça essa canção e que você ore comigo agora a sua oração particular. Que você peça a Deus: Deus, não importa o que eu faça, o que eu fiz de errado, não retire a sua presença de mim.
porque o Senhor é tudo que eu necessito. Diga a Ele que você é dependente. Diga a Ele que você precisa dEle. Sou o vaso, és oleiro, sabes tudo que há em mim. Minhas fraquezas, meus anseios, sondas e conheces-me. Se eu chorar, me consolará. Se eu cair, me levantarás. Se eu me perder, tu me acharás. Sou um vaso em suas mãos. Retire seu Espírito de mim, não me deixes ficar longe de ti. Sou o barro, és oleiro, molda-me, Senhor. Não retires seu Espírito de mim, não me deixes ficar longe de ti. Sou o barro, és oleiro, molda-me, Senhor. Se eu chorar, me consolarás. Ele está contigo. Não interessa a circunstância que você está vivendo. Quando você ora e você fala: Pai, eu dependo de ti, não retire a sua presença de mim. Ele te encontra em qualquer situação e Ele te mostra que Ele é Deus. Oh, aleluia. Somos dependentes de ti, Senhor, aleluia. Peça a Ele essa noite. Não retires seu Espírito de mim, não me deixes ficar longe de ti. Sou o barro, és oleiro, molda-me, Senhor. Não retires seu Espírito de mim, não me deixes ficar longe de ti. Sou o barro, és oleiro, molda-me, Senhor. Molda-me, trata as feridas, molda-me, devolve a alegria, usa-me. Eu quero ser um vaso em tuas mãos. Peça a Ele essa noite. Toca-me, toca-me, Senhor. Enche-me com sua presença. Quero ser o vaso que as suas mãos moldou.
és o oleiro, molda-me, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós oramos, ó Pai amado, essa noite, ó Pai, e te pedimos diante da sua presença, Jesus Cristo, que o Senhor venha habitar dentro de nós, ó Pai. Nos entregamos à sua presença, Jesus, engrandecemos o seu santo nome, ó Pai, e pedimos, ó Pai amado, que o Senhor não afaste a sua presença de nós, ó Pai, que no dia a dia, Jesus, quando nós errarmos e falharmos, ó Pai, que a sua graça nos encontre, Jesus. Xalabia canta, lava, Oh, Espírito Santo, nós dependemos totalmente da sua presença em nossas vidas, ó Pai. Entra, ó Pai amado, nas nossas carências e preencha os espaços, Senhor. Preenche cada lacuna, Jesus Cristo, que nós deixamos aberto na nossa vida, ó Pai. Que nós não venhamos dar espaço, Senhor Jesus, para a nossa carne vencer as nossas batalhas, ó Pai. Que o seu Espírito Santo venha, Jesus, queimando, purificando as nossas vontades, ó Pai amado, e nos fazemos, ó Pai amado, focar na sua presença, no seu querer. Ó Jesus Cristo, abra os nossos ouvidos, abra a nossa mente, Pai, que nós possamos ouvir a sua voz e entender o seu querer. Jesus, revela a nós, ó Pai amado, o seu projeto. Nos ensina, Jesus, a aceitar o bem e o que nós achamos que é mal. O que vem ao nosso encontro, Pai, para nos ensinar algo. Jesus Cristo, nos ajuda. Tem misericórdia de nós, Pai. Nós não queremos ficar aqui no último dia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Espírito Santo, nos capacita para te encontrar um dia, Pai. Nós sabemos, ó Pai amado, que não é aqui o nosso reino. Nós sabemos, Jesus Cristo, que o que vale a pena é te abraçar e te adorar no último dia, Pai. Então nos ensina, fortalece a nossa fé, renova o nosso espírito na sua presença, Pai. Nós te pedimos, te agradecemos por tudo e pedimos, ó Pai amado, que a sua presença nos acompanhe todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade e creio que o amor de Deus, Ele completa, a presença de Deus enche aquilo que falta na sua vida. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Obrigado, irmã. Amém, graças a Deus. Deus abençoe a irmã Juliana em nome de